Olá pessoas, aqui é a Umi. Aqui é a Nanda. E a gente tá meio que de volta, vai fazer muito tempo que a gente não se junta pra falar de K-pop. Não, juntinhos, assim. O tópico de hoje do vídeo é a gente falar um pouco sobre essa ideia meio errônea que as pessoas têm do grupo flop. A gente vê muito daquelas listas no Twitter, tipo assim... tem amor pra tal grupo porque ele é muito flop, senão ele vai desbandar. E a gente fica assim, não é assim que funciona. E às vezes a concepção que vocês aí no Brasil talvez tenham de que um grupo que é muito famoso no Brasil tenha o mesmo nível de fama aqui na Coreia, ou um grupo que tem um nível de fama muito grande aqui, talvez não tenha o mesmo, vice-versa. E assim vamos conversando e tentando trazer essas informações pra vocês. E também, gente, a gente não retém todo o conhecimento do mundo, a gente não tá admitindo que tudo que a gente fala aqui é verdade. Ou tá tipo 100% certo, a gente também pode falar algumas coisas erradas. E querendo ou não, vai ter muito de opinião pessoal. Ah, com certeza. Tá? Então, muitas das opiniões aqui vão ser coisas que a gente acha, que a gente pensa e que talvez não sejam correspondentes ao que todo mundo pensa, mas né, a gente vai tentar. Tá aqui pra conversar com mais amigável. Então, pra meio que organizar o nosso pensamento, uma das primeiras coisas que a gente queria compartilhar é sobre alguns grupos que as pessoas acham que não são famosos na Coreia, porque eles não são famosos no Brasil. Ou ao contrário, que nem a Nanda falou. Porque eu lembro que teve uma época de Blink-7 que eles estavam, tipo assim, muito famosos no Brasil. Tipo, muito quando eles foram pro Brasil, fizeram um turnê no Brasil, aí foram de novo pro Brasil, fizeram mais turnê no Brasil. Foram de novo pro Brasil, fizeram mais uma turnê no Brasil. Realmente, eles juntaram um grupo de fãs brasileiras muito grande. E aí, quando as pessoas me perguntavam sobre o Blink-7 na Coreia, eu falava que ninguém conhecia eles, as pessoas meio que não acreditavam em mim. Eu ficava, gente, o Blink-7 não é um grupo famoso na Coreia. Quando eu digo que ele não é famoso, não é no nível de um grupo não famoso. Assim, eles eram literalmente assim, desconhecidos. Não é falando mal dos meninos, não é falando... Até porque a gente gosta de Blink-7, a gente acompanhava os buskings deles. Mas a gente teve essa experiência, a gente foi nos buskings, a gente viu o Blink-7 no meio da rua, se apresentando. E eram literalmente assim, 15 fãs coreanas, uns 5 gatos pingados de fãs estrangeiras e a gente. Porque o grupo pode ser flop na Coreia. O flop, que eu acho que é o que a gente usa pra flop, não é um termo legal, mas é porque eu entendo, é o termo que todo mundo vai entender. É um grupo que não tem uma fanbase grande. É um grupo que reúne um número legal de pessoas, mas não tem uma fanbase expressiva. E a gente tava esperando muito por um fansign, mas assim, nem fansign eles fizeram. E assim, grupos pouco famosos, eles fazem os fansigns de first come, first serve. Então, você pode ir na loja, comprar o álbum, sendo uma das 100 primeiras pessoas, você entra pra assistir. E assim, nem isso eles faziam, porque eles realmente não deslancharam. Porque o grupo ele pode deslanchar, e que nem a Nanda falou, não atingir uma fama, um fandom expressivo, mas ele ainda pode ter coisa o suficiente pra se manter. E é essa parte que é importante, que as pessoas acham que todo grupo que não tem um fandom grande periga desbandar. E tem meias verdades nisso, mas não é necessariamente assim. Porque aí, acima da categoria, vou botar em categorias pra facilitar, acima da categoria do Blink-7, a gente tem uma gama de grupos que tem, assim, um fandom pequeno, que consegue fazer music show, consegue botar o quê? 50 pessoas dentro de music show, mas que também não ganha prêmio, não tem votação suficiente pra estar no topo dos rankings de música, não tem view no YouTube, faz fansign first come, first serve e não enche a 100 pessoas. Tem muito grupo que é desse jeito, mas que continua aí, ó, ralando. E isso a gente tá falando não são grupos rookies. Tudo que a gente falar aqui, eu acho que a gente não considera os rookies, porque a gente sabe que tem os rookies de empresa grande, que já debuta com fama, os rookies de survival show, que já debuta com fama, e os rookies que começam meio capenga assim, mas vai construindo a fama deles e depois ficam grandes, ou não. Então o que a gente tá falando é, de repente, de grupos que tem 3 anos, 4 anos de carreira. O Big Flow, B.I.G, 24K, Snooper, Infect. Tem muitos grupos que não tem um fandom grande,
você consegue relativamente bem fácil ir pra fansign deles, ir pra music show deles, você consegue acompanhar eles com uma proximidade maior. Não perigam desbandar, É. mas eles não estão em topo de ranking de música, eles não têm muitas visualizações no YouTube, estão muito longe de ganhar um First Win. Mas eles continuam trabalhando, continuam fazendo a música deles e continuam tendo fãs que acompanham e aos poucos vão agregando mais pessoas que escutam. Obviamente todo mundo quer um first win, mas a Coreia, os fãs coreanos, a indústria coreana não se importa tanto assim com, tipo, os views no YouTube. É bom para as empresas ter esse título, porque o Blackpink tem 700 milhões de views no YouTube. Tipo, é bom para a empresa, mas o Blackpink é da YG, é previsível. Obviamente, é muito bom o título, esses títulos de quebra de recorde, de não sei quantos views em pouco tempo e tudo mais, mas quem se importa com isso de verdade são grupos que já são grandes e que podem quebrar esses recordes. Ok, todo mundo sabe que a cada comeback o BTS vai bater o próprio recorde, então assim, também não é impressionante. Claro que era impressionante no começo, quando o BTS começou a crescer, era impressionante. E até aí o BTS levou 3 anos pra ganhar o First Win deles, tá? Exatamente. Foi 3 anos. Foi, eles debutaram em 2013? Foi. 2 anos e meio, porque eles debutaram em 2013. 13. Eu acho que o First Win deles não foi com I Need You? Provavelmente. 5월 첫째 주 더쇼 초이스의 주인공은 방탄소년단 축하합니다. 네, 한국과 중국 팬이 직접 뽑은 더쇼 초이스 방탄소년단 여러분들 소감 한마디 부탁드릴게요. E aí a gente tem os grupos que eles estão crescendo, só que já tem uma fanbase bem considerável. Então assim, são grupos que você não pode... Eles não precisam de ajuda, eles não estão no perigo do desbande. Eu já vi, tipo, a gente até compartilhou esse tweet entre a gente esses dias, de alguém falando, gente, deem view pro SF9, senão eles vão desbandar. Gente, o SF9 tá longe da esquina do desbande. Primeiro que eles são de uma empresa grande. Sim. E eles já estão em outra categoria. Do Astro até pouco tempo atrás, porque agora eles já tiveram o First Win deles. Mas... E o Astro, assim, desde que eles já debutaram com bastante, assim, tipo, já tinha muita gente se inscrevendo pra era music show. razoável, era bem razoável. Era difícil entrar nos music shows do Astro. E assim, no segundo comeback deles, eles deram uma crescida, assim, exponencial. Eu lembro porque eu tava acompanhando o Pinacu na época, eu vi a fila do Astro. E eu lembro, assim, do debut deles, a fila ser curta. E no segundo comeback a fila já ser bem mais comprida. Então, assim, é uma base de comparação que eu tenho muito viva na minha cabeça. Mas ainda assim, o Astro levou o quê? 3 anos pra ganhar o First Win deles. É, Foram e durante 5 comebacks. E durante esses 3 anos eles não estavam perigando desbandar. Porque assim, as empresas, elas têm noção de que não vai vir um first win no debut assim se ela não for uma empresa grande, uma das Big Three. E mesmo assim, às vezes não é garantido. Não é, porque o EXO demorou 1 ano pra ganhar o first win deles. Sendo da Big Three, eles foram considerados o fracasso da SM. 방송의 수금 전반 점수 그렇던가 1위의 주인공은 네, 축하드립니다. 이렇게 큰 상 주시면 진심으로 감사드리고요. E eles têm um plano de negócios que será estendido por esses anos de contrato para fazer o grupo crescer. Se o grupo debutar e for um sucesso imediato, ótimo. Mas se precisar ir fazendo as coisas aos poucos, para o grupo ir crescendo aos poucos, também tá tudo nos planos, entendeu? E também tem que ter uma ideia de que a indústria musical, ela... Eu sei que tem esse meio estereótipo de tipo assim, a indústria musical é competitiva, mas ultimamente eu sinto que os fãs semeiam a competição mais do que a indústria quer ser competitiva, porque obviamente todo mundo quer fama, todo mundo quer uau, mas a indústria musical, ela tem que ter essa variedade realmente dos tipos de grupos que vão estar apresentados. Não necessariamente todo grupo tem que ser grande. E não necessariamente toda empresa precisa fazer o grupo mais famoso da Coreia, porque não tem espaço para todo mundo ser o mais famoso. É que nem na escola, numa sala de 50 pessoas, não tem espaço para todo mundo ser o melhor da classe. E nem por isso, se você não for o melhor da classe, você, tipo, não vai dar certo na vida, saca? Tipo, você tem essa oportunidade de dar certo na vida. Se você pensa na indústria da música, ou americana, ou a brasileira, o mesmo acontece. Exatamente. É porque o K-pop tem um business model, um modelo de negócios muito específico, que acaba botando isso mais em... Como é que é a palavra? Em evidência.
Eu acho que acaba fomentando muito essa ideia de que o grupo tem que estar em evidência, senão ele é fadado ao fracasso. Porque a gente vê isso em alguns exemplos e as pessoas pegam os exemplos como regra. Às vezes pode chegar alguém e falar, tá, mas esse grupo desbandou porque ele não teve um first win. O motivo pode não ser porque ele não teve o first win. Pode ter que nem a Nanda falou, do plano de negócios da empresa. A empresa realmente não estava vendo mais potencial naquele grupo, não estava mais dando certo. Eles decidiram... Acabou o dinheiro e não tinha retorno, então tiveram que terminar o grupo. Várias coisas acontecem, mas não necessariamente porque não teve first win. O first win ainda pode ser um motivo maior do que viu no YouTube, por exemplo. Porque, gente, a Coreia, de verdade, não liga pra view no YouTube. O que eles ligam, o que faz um grupo ser popular ou não aqui é o ranking do Melon. Exatamente. Que é o streaming de música aqui. É o programa de streaming de música. Tanto que eu já vi, esse foi realmente muito chocante. Eu já vi gente no Twitter perguntando quem é essa IU, que não tem nem não sei quantos milhões de views no YouTube. Ela tá em primeiro no Melon. Gente, a IU, ela é a rainha do ranking digital. Qualquer música que ela lança vai ser primeiro lugar no Melon por, assim, 3 meses. Exatamente, porque a Coreia escuta a IU. Tipo, é fora da gama dos fãs de K-pop, porque tem os fãs de K-pop na Coreia e tem o resto da nação coreana inteira. E os views no YouTube, eles expressam a fama internacional do grupo. E, gente, a fama internacional não paga as contas do grupo. Justifica o grupo continuar a carreira dele ou não. Vai ser o fandom coreano. E pro fandom internacional justificar isso, ele tem que ser muito grande. Muito grande. E ainda assim, às vezes, a diferença do fandom internacional pro fandom coreano é muito grande. Sim. A gente vê muito isso com, por exemplo... O GOT7 tem muito mais fã internacional do que na Coreia. E assim, o GOT7 não é, pelo amor de Deus, o GOT7 não é flop na Coreia. O GOT7 Eles são grandes. Eles são grandes. Por maiores que o GOT7 seja, se eles batem de frente com um grupo que tem a mesma fama que eles, esse outro grupo pode ganhar. Porque pode ter assim, um fandom maior, apesar de eles estarem no mesmo patamar, digamos assim. E um exemplo muito claro é quando o GOT7 foi contra o Mamamoo. E as pessoas estavam falando que as fãs coreanas do GOT7 eram preguiçosas. E eu falei assim, gente, não é preguiça. Quem é fã do grupo, vota. E aí o Mamamoo venceu do GOT7. Só que o Mamamoo venceu com Starry Night. Starry Night passou na Coreia, tipo, dominou a Coreia. Todo mundo nesse país estava escutando Starry Night. 4 meses. Só Starry Night. Você passava numa loja, era Starry Night, outra loja Starry Night, outra loja Starry Night. Era só Starry Night. Por quê? Porque o público coreano, como um todo, não fã de K-pop, tava ouvindo Starry Night. Então, perder aquele win não é que o GOT7 não é famoso. É só porque aquela música do Mamamoo foi mais famosa no momento. E o Mamamoo pode ser um pouco mais difundido entre o público em geral. Exatamente. E existe muito essa diferença, assim, dos grupos não serem tão populares. Por exemplo, no Brasil, você não vê no Twitter tanta gente falando de certos grupos, não quer dizer que por isso eles não sejam muito grandes na Coreia. O B2B, por exemplo, aqui na Coreia, quando eles fazem concert, eles esgotam o ingresso em 2, 3 minutos. É difícil conseguir assistir o B2B. E o B2B, quando a gente vai em festival que tem vários grupos apresentando... Eles são um dos maiores fandoms. E todo mundo canta as músicas dele. Um dos mais barulhentos. Todo mundo de todos os fandoms vão cantar as músicas do B2B, porque todo mundo conhece o B2B e gosta do B2B, independente do fandom. Mesmo que a pessoa não seja do fandom, não seja uma melody, ela vai conhecer a música, porque o B2B também tá, tipo assim, mais difundido. É diferente, por exemplo, quando você pega... Eu acho que isso cai na categoria do SF9 e do Monsta X, que são grupos que as pessoas podem conhecer. Quem é fã de K-pop pode saber quem eles são, mas se tocar a música, a pessoa pode assim, ok, escutei. Eu conheço esta música. Já ouvi essa música antes, mas... E ainda assim, são grupos muito grandes, são grupos muito famosos.
eu acho que um jeito... Gente, vocês querem saber se o grupo é famoso ou não? Pega a ordem de apresentação de um festival. Ou até mesmo de um music show da semana. É music show, verdade, music show também serve. Geralmente, recém-debutados, rookies e pouco famosos começam a apresentar a ordem, né, na lista. Eles são sempre... Eles abrem o festival ou o music show. E aí você vai indo de acordo com a fama ou tempo de carreira. Mas às vezes, o grupo tem 7 anos e tem um fandom pequeno. Então ele vai estar indo assim naquele... Ele não vai estar no início, mas vai estar no meio ali. Assim. E aí, mais pro final, em caso de music show, mais pro final, mesmo que o grupo seja novo, ele apresenta pro final, né? Se ele estiver concorrendo ao First Win. Se ele estiver concorrendo ao First Win, ele apresenta pro final. Mas aí já quer dizer o quê? Que ele é famoso. Porque ele tá grande o suficiente. Então, essas ordens, como elas são feitas baseadas em popularidade e tempo de carreira, você tem uma ideia dos grupos que são famosos. O Winner é muito grande. Nossa, o Winner, gente, o Winner é muito... O Winner é maior que o Icon? Eu acho que é. Eu acho que é, Eu acho que o Winner... Ele é mais... É aquela coisa. O Icon é bem grupo de K-pop. É isso que eu ia falar. Eu acho que eles têm e o estilos bem diferentes. O Winner é mais difundido entre o povo coreano mesmo. Apesar deles... O povo coreano. Apesar deles serem um grupo de K-pop, inquestionavelmente, um grupo de K-pop, eles estão tipo Mamamoo. Eu acho que o Winner é tipo Mamamoo. Eles são difundidos entre o público geral. Quanto o Icon, até porque pelo Icon ser bem mais tipo hip hop, do que eles são mais pro fandom de K-pop mesmo, mas ainda assim são muito grandes. Ainda mais por serem da YG também, acho que as pessoas conhecem a cara deles mais fácil, porque o B.I. eu acho que ele fez bastante variety show e tudo mais. É porque tudo depende muito do momento que a música é lançada. Exatamente. Porque, cara, se você lança uma música, tipo, imagina a situação. BTS, EXO, Twice, tudo lança música ao mesmo tempo. É aquela coisa, a gente não tá falando que as pessoas não querem o First Win. Todo mundo quer o First Win. Mas o First Win não define se o grupo vai continuar ou não. Claro que assim, internamente, de repente, o diretor da empresa lá, o CEO, vira e fala assim, você não me deu um First Win, o grupo acaba. Mas na prática, não é assim que acontece, né? Tipo assim, não teve First Win, o grupo vai acabar. Porque tem, que nem a gente falou, tem vários grupos que não tem First Win, continuam bem e tem um fandom sólido e tudo mais. Eu acredito na minha cabeça, tá? Eu acredito na minha cabeça. Não é na minha. Enquanto o grupo estiver fazendo dinheiro o suficiente pra se manter, ele não corre o risco de desbandar. Um exemplo muito nítido disso é o U-Kiss, que eles ficaram aí 7 anos, 6 anos sem win. Eles nunca tiveram um win durante 7 anos. A fama deles no Japão é massiva. Eles são enormes. É um grupo que não faz fansign first come first serve. Você tem que comprar já uma quantidade boa de algo pra conseguir entrar no fansign deles. A NH Media nunca desbandou eles. E eles ainda não desbandaram. Eles estão capenga. É porque agora tá metade no exército. É tipo isso, eles estão bem capenga com os membros. O Jun tava no... O Kevin meteu o pé. O Kevin saiu. Aí, eu quis sair. E eles continuam. Então, assim, por mais capenga que seja a situação deles, assim, questão de membros, pessoal do exército, todo mundo, cada um fazendo uma coisa, eles continuam. E assim, tipo, Mama Honey foi um estouro na Coreia. Todo mundo... Essa é uma música que as pessoas normais conhecem. Porque todo mundo conhece Mama Honey. You kiss and rapes and you know it's brave. 내가 그렇게 너게 만만하니 사랑이 그렇게 너만 하니 나와의 추억이 너만 하니 그렇게 모든 게 다 만만하니. E aí a gente chega nos grupos que são inquestionavelmente famosos, que todo mundo, tanto fora da Coreia como na Coreia, sabe que eles são famosos e que, assim, não tem questionamento, gente. EXO, BTS, Twice, One agora o One desbandou, mas assim, o fenômeno que foi o One não tem precedentes e, na minha opinião, não tem sucessores. Mesmo desbandado, os solos agora dos meninos são assim. Exatamente. Tipo, o Winner é Survival Show, Icon é Survival Show, SF9 é Survival Show, SF9 é Survival Show. Só que eles são grupos que
têm o tempo de construir a carreira deles. O One on One era só naquele momento. Bateu de frente com BTS e EXO. E aí a gente segue por nenhuma categoria, que são grupos que são lendários. São grupos que eles não estão tipo, consolidados na indústria. Eles estão, tipo assim, eles são donos da indústria. Não, são grupos que já estão na indústria há muito tempo e construíram uma carreira muito sólida e muito grande. São grupos que as pessoas veem hoje. Os views do Super Junior no YouTube são horríveis. Mas qualquer cidadão coreano conhece Super Junior. Então esses grupos assim, SHINee, Dongban Shinki, Super Junior, Soyeonde, Wonder Girls, que mesmo que o Wonder Girls tenha acabado como Wonder Girls e a carreira dela como solo seja uma nova jornada pra elas são É a mesma coisa da Taeyeon. exatamente. É enorme na Coreia. Até os grupos mais antigos que fizeram comeback, H.O.T não fez um comeback, mas fez uma turnê de G.O.D vai fazer comeback ou já fez? G.O.D tá fazendo, assim. Tá, Já fizeram tá aí. alguns. O Chexa Kiss também. Eles vendem estádios. É um lugar que daqui 5 anos, grupos que nem o EXO, o BTS, eles também vão estar lá. Porque eles são o que o Super Junior era O SHINee, anos atrás. SHINee já tá consolidado, já tá... São grupos que não se importam mais com venda de álbum, com venda de Eles ingresso. só querem fazer a música deles e se Exatamente. divertir fazendo o que eles gostam. Exatamente. As gerações mudam, os gostos mudam. E isso interfere. Exatamente. nesse O Super ciclo. Junior ainda é famoso, ainda é relevante, mas quem tá lá agora é o EXO. No caso, assim, Porque ele é mais aprazível. Eu não sei outra palavra, foi a que veio na minha cabeça. Aprazível pra geração de agora. E as pessoas vão se transformando, vão se adaptando. Daqui... Eu ainda acho 5 anos muita coisa. Daqui 3 anos, eu acho que o Bangtan... Porque assim, o Bangtan explodiu de verdade de 1 para 2 anos atrás. O jeito que deu esse impacto no mercado internacional foi coisa de 2 anos atrás. Até isso tudo se estabilizar e ficar assim, ok, Bangtan é um grupo de K-pop, querendo ou não, mais relevante internacionalmente. E aí fica lá, digamos assim, fica lá, tipo, eles vão se consolidar lá, outros grupos vão chegar onde eles estão, e daqui uns 2 anos, os grupos vão passar eles. E isso não vai tirar a relevância e a importância que o Bangtan teve na história do K-pop. Existe eu que estudei administração, existe um negócio que você... Ciclo do produto. Ou algo desse tipo, eu não lembro o nome, desculpa, mas é algo desse tipo. E assim, o produto, ele começa de baixo da fase de criação, ele vai crescendo, ele atinge o pico que ele tem que atingir, não necessariamente é o melhor do mundo, mas ele atinge o pico que ele foi planejado para atingir, e em algum momento ele começa a decair. E quando ele decai, um outro produto começa e tem o mesmo ciclo. E assim a coisa vai. Então, assim como o Bangtan passou de outros grupos. Aquela coisa do ciclo que a Nanda... Porque assim como aconteceu com o Bangtan, que chegou no momento em que o YouTube ficou muito famoso e facilitou a difusão de informação, daqui a 3, 4 anos pode acontecer uma nova mudança, pode aparecer uma outra coisa que mude completamente também o jeito que as pessoas escutam música, Exatamente. o jeito que as pessoas E esse novo grupo criam vai se adaptar conteúdo. a isso. É por isso que grupos muito antigos, os fãs não têm essa tendência de bater recorde de YouTube, de view no YouTube, nem nada. Porque, gente, o YouTube debutou. O YouTube fez o debut. O YouTube já teve first screen. Cadê o first screen do YouTube? O Super Junior debutou no ano que o YouTube foi lançado. Tem isso também. Os coreanos, eles são muito apegados, eles são muito patriotas. Eles são muito apegados às coisas feitas na Coreia. Então, ao invés de usar o YouTube, eles usavam o YouTube deles, né? O coreano. Sei lá, na época eu não sei nem se era o Never Starcast. No 2005, eu não faço ideia. Mas assim, eles tinham o próprio YouTube deles e é isso que eles usavam. Também ao mesmo tempo, na época, em 2005, 2006, a fama internacional de um grupo de K-pop não era
tão relevante como talvez seja hoje. Ela não era nem visualizada, gente. Tipo, Então, assim, ninguém pensava esperava. nisso. Ninguém 2005, pensava, não 2006, existia. a fama no Japão, na China, na Indonésia era muito mais assim, internacional ainda, mas está falando de Ásia. Exato. Dos vizinhos, da proximidade. E até chegar em Brasil, acho que a gente, tipo, Brasil assim, né, tipo, Ocidente, realmente, as Américas, querendo ou não. Europa e América. É. Bonamana? Que nem foi Sorry Sorry, eu acho. Sorry Sorry foi um boom, mas eu acho que... Eu acho que Bonamana, que foi quando a SM teve o primeiro SM Tal na Europa. Sim. E aí as coisas começaram. Mas ainda assim era muito restrito, porque não tinha essa busca, não tinha esse interesse do público. Eu acho que o interesse Nacional. e a aceitação do K-pop no Ocidente, pro público geral, é uma coisa muito recente, porque sempre houve muito preconceito em relação a isso. O K-pop, os outros artistas de K-pop, eles deram na cara muitas vezes. Quando foi a Boa, primeira vez que ela... 2009. 2009, a Boa tentou entrar no mercado musical americano. Ela é a maior artista asiática de todos os tempos. You feed my appetite in ways I can't explain. I need you, I need you, I need you. Ela foi tentar a carreira dela nos Estados Unidos em 2009. E assim, essas tomadas na cara que deram foi as rachaduras que foram. Eu penso nisso como um grande bloco, uma parede maciça de vidro que os artistas foram dando na cara, E foi dando na cara, estilhaçando. tentando, estilhaçando. Aí chegou o Bangtan e quebrou. Mas assim, foi um esforço de anos, então é uma coisa muito recente a aceitação no Ocidente em relação ao K-pop. Porque alguém tinha que ser o primeiro a tentar. Exatamente. E tudo que foi acontecendo foram tentativas e erros, como Com acontece. certeza, gente. O Wonder Girls foi um fracasso também. Assim, esse aqui falhou, então da próxima vez a gente não pode fazer assim. Então veio o próximo, viu o erro do outro e já fez diferente. Isso aqui também falhou, mas foi um pouquinho melhor do que da vez passada. Então a gente muda mais isso aqui e vê o que acontece. E assim foi progredindo. Eu acho ótimo que a gente começou falando tipo de grupos famosos e não famosos, a gente terminou dissertando sobre a fama mundial do K-pop. Mas a tese das duas foi sobre... Assim, a minha foi mais sobre styling de K-pop, mas eu tive uma parte sobre a história do K-pop que eu referenciei a tese dela. Que a minha tese foi toda baseada no crescimento mundial do K-pop, como isso influencia o mercado. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Eu tenho a versão em português da minha, que não é tão boa como a versão em coreana, e a dela tá em A inglês. minha tá em inglês, porque eu não traduzi, porque, né, gente, já tive que escrever ela toda em inglês, preguiças. Mas em inglês, pelo menos, é mais acessível. Então eu vou colocar o link aqui embaixo, se você tiver interesse em ler. Se de repente você estiver fazendo uma tese ou um trabalho de pesquisa também relacionado ao K-pop, compartilha aqui embaixo também o tema, sobre o que qualquer é. dúvida do Qualquer mundo do dúvida. K-pop nos últimos 12 Gente. anos que vocês acham que a gente possa contribuir, porque assim, a gente tem muito o que falar, a gente viu muita E coisa. se vocês tiverem curiosidade também da nossa opinião, porque a gente sempre fala, a gente não é dona da verdade, a gente pode falar um monte de coisa errada, mas é toda a nossa visão, a nossa vivência, a nossa interpretação das coisas. Se vocês tiverem alguma ideia de tema que vocês queiram também. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro vídeo da série do Veda que vai ter falando sobre coisas sobre K-pop e tudo mais. A Nanda trabalha, mas Eu farei o possível para estar presente. se tiver outra oportunidade, dependendo do tema também, a gente pode se juntar de novo pra conversar. Os vídeos e temas que vocês mais gostarem do Veda, vocês têm que mostrar com likes de vocês, compartilhando e com os comentários e se inscrevendo, porque aí eu sei que são coisas que vocês se interessam, que eu posso continuar no futuro também. Conta pra gente seu grupo favorito de K-pop. Então é isso. Então é isso, gente. Tchau, tchau!